Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos então, ore ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós te louvamos e agradecemos. Oramos a Deus para que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, Senhor, nesses dias, para que aquilo que nós precisamos crescer, avançar, nós possamos mesmo experimentar dessa transformação através do poder do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, esses dias eu estava vendo tantas pessoas, né? Eu conheço muitas pessoas que eu oro por elas, que ainda não se converteram, e de alguma maneira, quando chega essa época, eu vejo tantas pessoas vivendo uma ilusão, né? Uma ilusão a respeito do carnaval, a festa da carne, e é impressionante que muitas delas estão vivendo de aparência no Instagram, estão vivendo como se vivessem um conto de fadas, mas muitas vezes nós conhecemos a realidade de muitas delas e sabemos que aquilo não é a realidade. Aquelas fotos de casamento às vezes não são a realidade, às vezes aquelas fotos de viagem não são a realidade de uma alegria verdadeira, porque muitas delas elas procuram coisas nesse mundo e constantemente estão procurando se preencher para ver se algo acontece no seu interior, mas você vai perceber que por mais que pessoas procurem coisas desse mundo, por mais que as conquiste, você vai perceber que, decorrer dos dias, aquilo não preenche de fato. Então tem pessoas que elas correm atrás de um carro, conquistam o carro, mas depois que conquistam, passado um tempo, aquele carro não alegra mais tanto. E aí elas precisam de um outro carro melhor e maior e assim por diante. Então veja, e isso são coisas que muitas vezes, sem perceber, as pessoas vão se isolando, buscando coisas desse mundo que na verdade não as preenche de fato. Não preenche de fato, são prazeres momentâneos. Então não vou, se alguém falar que você comprar um carro novo, dá uma alegria, dá ou não dá, irmãos? Tem coisa melhor do que aquele cheiro de carro novo? Devia ter um sprayzinho de cheiro de carro novo. Mas veja, mas daqui a pouco você vê que aquilo dá uma alegria, uma satisfação, mas daqui a pouco você tem um vazio, parece que nada te preenche, você se sente sozinho. E é interessante que isso acontece com coisas, isso acontece às vezes com relacionamentos, pessoas elas vão atrás de relacionamentos, mas parece que estão sozinhos. Sabe, tem muito casamento do mundo que a pessoa se sente sozinha. Está casado, mas se sente sozinha. Então veja, esse não é o padrão de Deus. Porque Deus, quando fez o homem, Ele fez para ter comunhão. Estava lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e eles desejaram, né, o homem e geraram o homem, fizeram o homem segundo a imagem e semelhança. É interessante que tudo que nós vemos, Deus fez em 6 dias, em 5 dias, no 6º dia Ele fez o homem, e no 7º dia Ele descansou. Sabe que coisa tremenda? Sabe, eu e você fomos feitos, já nascemos no descanso do Senhor. Mas é impressionante que depois do pecado, muitos de nós perdemos esse descanso, perdemos essa presença, e aí ficamos correndo atrás de tantas coisas e esquecemos daquilo que verdadeiramente é importante, aquilo para o qual nós fomos feitos, que era para ter comunhão com o Pai, comunhão com Deus. Então, a comunhão era tão importante, e eu fico vendo essa época de carnaval, as pessoas ficam tendo comunhão igual fast food, né? Mas essa não é algo que preenche de fato, nós sabemos a realidade. Então veja, quando nós falamos em você ser um cristão, não tem como você ser um cristão sozinho. Não tem como você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus vivendo de uma forma isolada. Por quê? Nós não fomos feitos para viver de uma forma isolada. Nós fomos feitos para viver em comunhão.
Por isso que quando nós nos reunimos, é uma comunhão, uma alegria, por quê? Porque isso é de Deus, Deus ama a comunhão, amém? E é tão interessante que no decorrer dos dias, cada vez mais as pessoas vão se afastando. Sabe, tem uma história que ela é real, onde nasceu dois bebês, eles eram gêmeos, e a bebezinha mais velha, que nasceu primeiro, ela era mais forte, mas a sua irmãzinha era mais fraca. E os médicos falaram, olha, muito provavelmente não vai sobreviver. E aí ficaram na incubadora e tudo mais, e os médicos desenganaram, por conta era prematura, mais fraca e tudo mais. E é interessante que uma das enfermeiras, o médico falou, dessa madrugada não vai passar, e uma das enfermeiras, comovida com toda a situação, pegou a irmãzinha e colocou na mesma incubadora, mesmo ela estando entubada ali, tudo, pegou a irmãzinha que estava forte, colocou na mesma incubadora, e algo aconteceu, que assim, eu penso que é um sobrenatural de Deus. A irmãzinha simplesmente, acho que ao sentir a presença da irmã ali, ela abraçou a irmãzinha. E, de fato, um milagre aconteceu. Após aquele abraço, ela começou a dar algumas respostas, alguns sinais, né, de respostas ali dentro da UTI e tudo mais. Enfim, a boa notícia é que ela não veio a falecer. Muito pelo contrário, né, ela começou a responder, saíram da UTI, e enfim. Pastor, por que você está contando essa história? Sabe que esse abraço, é um tipo de comunhão. Lá na minha casa, né, os meus filhos, se eu cruzo, nós estamos passando, eles estão passando, tem que pagar pedágio, tem que abraçar e dar beijo. Minha filha agora está numa crise agora, porque ela fala, ai pai, de novo, outro beijo, já beijou de manhã. Eu falei, pois é, você já voltou da escola, tem que dar outro, né? Então veja, mas o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes, né, a moral da história é o seguinte, aquele nenenzinho estava morrendo, mas por conta de ser inserido na mesma incubadora, de receber um abraço, houve uma transmissão de vida de alguma forma. E eu quero dizer que a igreja, ela é essa grande incubadora. Quando você entende que a sua cela é um tipo de incubadora, que vai chegar todo tipo de gente, pessoas que estão depressivas, morrendo, com tantas dificuldades, mas quando elas chegam, qual que é o nosso papel? É inserirmos nessa incubadora e darmos um abraço e recebermos de fato, e expressarmos o amor de Deus. Então veja, quando você entende isso, né, e o poder da comunhão, o poder de estar junto, isso muda completamente a sua forma de ser igreja. Isso muda completamente a forma de você observar os irmãos. Isso muda completamente a forma de você lidar com o seu casamento, com o seu trabalho, com os seus relacionamentos, muda tudo. Agora, qual que é o grande problema? Que eu ouço muitas vezes, pastor, o problema da igreja é justamente a comunhão. Porque vamos ser sinceros, você ter comunhão com aqueles que você tem afinidade é algo maravilhoso. Você ter comunhão com aquelas pessoas em que só o fato dela estar ao seu lado, você já tem prazer, é maravilhoso. Agora, quando você tem que ter comunhão com aqueles que tem todo tipo de gente dentro da igreja. É verdade ou não é, irmãos? É igual família, todo mundo tem um cunhado, bom, deixa para lá. Mas veja, tem todo tipo de gente. Tem aquela pessoa que ela é mais eloquente, ela é falante, tem aquela que é mais quieta, tem aquela que vai dar uma volta, e você fala, onde ela vai? Você nem sabe. Mas de repente você fala, não, mas não é isso. Aí depois ela ainda sai, nem esperou eu falar, porque ela dá uma volta para chegar no ponto, mas nunca chega no ponto. Então tem todo tipo de gente. Tem aquele tipo de pessoa também que às vezes faz um comentário que maldoso.
Aí você fala, não, tá vendo? Não dá para viver em comunhão com os irmãos da igreja. Não dá para viver dessa forma, porque os irmãos me tiram do sério. Eu não dou conta de andar com aqueles irmãos, eu não tenho paciência, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, quer saber? Eu não vou andar com esse grupo de pessoas. Você começa a ser extremamente seletivo. Então veja, esse é o padrão do mundo. Você vai ver que no mundo é muito comum. Você vai no jovem, você vê que vai ter as panelinhas, né, que eles dizem. Usa panelinha ainda ou não? As tribos, como que é o... Não sei. Não, porque uma vez, porque tem todo tipo de gente. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa, e ela pegou e falou assim, não, é porque eu tenho algumas tribos. Eu falei, algumas tribos? Algumas personas, e ela começou a falar, não, tem a pessoa A, a pessoa B, foi, deixa eu te falar, joga todas essas personas fora e fica só com a única, que você é a filha amada de Deus. O resto, né? Mas veja, então você vai ver que dentro da igreja tem um monte de pessoas que você vai se relacionar, não somente dentro do corpo, mas também lá fora, né, no seu trabalho. E a grande questão é, Deus, de alguma forma, né, quando você fala, eu não quero andar com esse tipo de pessoa, não quero andar com aquele tipo de pessoa, você não entendeu ainda a forma como Deus trabalha na minha e na sua vida. Você sabe, antigamente, né, hoje em dia acho que não se usa mais, mas tinha uns irmãos que tinham a mania de falar o irmão lixa. Alguém já ouviu falar do irmão lixa? Alguém já ouviu falar do irmão lixa? Olha, meia dúzia só, isso é antigo, né? Hoje não se usa mais. Mas fala assim, irmão Elisha. Por que esse irmão Elisha? Mas veja, parece, você olha assim, era aquele cara que, te tirava do sério. Mas quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai ver que muitas vezes a forma de Deus trabalhar na minha e na sua vida é através da comunhão. Você sabe que no tabernáculo, naquela época não tinha todos os equipamentos que nós temos hoje para fazer madeiras no esquadro e tudo mais. Como que se ajustava as tábuas do tabernáculo? Era lixando uma nas outras. Então você ia emparelhando, lixando, até que se encaixasse perfeitamente. Sabe que essa é a forma que Deus usa para que eu e você sejamos transformados dentro desse processo. Eu me lembro que quando eu fui liderar a primeira célula, e eu vim de um contexto que não era cristão, eu sempre fui muito seletivo. Nas escolas que eu passei, e enfim, por onde eu passava, eu sempre fui muito seletivo. Então eu escolhia com quem eu ia andar. E eu tinha pavor de homem mimizento. Tinha pavor de cara melindroso. Você conhece algum homem melindroso? Eu tinha pavor disso. Adivinha do que minha célula era repleta? Foi um negócio assim, todas as células, a gente fazia parte de um grupo de jovens mais e tudo mais, todas as células, as mulheres, tinha muito mais mulheres. A minha célula, de repente, só chegava homem, e todos melindrosos. Eu falei, Deus, manda os cabra. E mandava os melindrosos. Eu passava mal. Só que, na verdade, o que acontece? O que eu demorei muito tempo para entender? É que, na verdade, aquela comunhão que eu tinha com aqueles homens melindrosos, Deus estava forjando não somente aquilo que havia em mim que eles precisavam ter, e aquilo que eu não tinha, eles eram usados para que Cristo fosse formado em mim também. E esse é o poder da comunhão. É o poder da comunhão. É quando você se relaciona com uns aos outros e você, sem perceber, Deus vai te transformando. Qual que é a grande questão? Quando você fala, não quero mais, não ando com esse tipo de irmão. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, ora porque eu preciso ter paciência. Fala, meu Deus, não sabes o que pedes. Porque quando você pede paciência para Deus
Deus vai gerar circunstâncias e cenários e pessoas para que você seja checado e testado. E se tem alguém que é muito bom nisso, geralmente é o cônjuge, para os que são casados, né? Então veja, tem questões, queridos, que Deus ele sempre vai trabalhar nas nossas vidas, sempre vai trabalhar. Então, agora não tem como você querer ser formado e transformado de uma forma isolada. Você sabe que no início da Idade Média, muitos cristãos, eles se isolavam em mosteiros para ter uma separação dele e Deus, e alguns até viviam como prisioneiros e tudo mais, mas veja, isso não é bíblico, não é dessa forma que Deus transforma a minha e a sua vida, não é dessa forma que nós conseguimos amar uns aos outros, muito pelo contrário, porque eu vou te falar, tem pessoas que assim, você ama de graça. Você conhece alguém que você ama de graça? Alguém que parece que é a primeira vez que você encontra, você já tem uma afinidade, e você fala, puxa, é tão bom, tão prazeroso. Agora tem uns que você fala, meu Deus, será que vem hoje? Fala, meu Deus. Né? E eu não estou falando da sogra, né? Mesmo porque eu amo minha sogra. E minha mãe também é sogra. Então veja. Então tem questões, queridos, que tem pessoas que parece que você conhece há anos. Você fala, como que é possível? Eu acabei de conhecer a pessoa, mas gera algo tremendo, que parece que faz anos. Agora tem pessoas que é o contrário, você demora anos para ter um tipo de afinidade e um tipo de aproximação. Mas tudo isso é um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Tudo isso é uma forma de nós vivermos a comunhão. Qual que é o problema? O problema é quando você negligencia a comunhão. Porque a comunhão, ela é de Deus. E quando você abre mão de um princípio de Deus, você deixa de experimentar o melhor de Deus na sua vida. Quando você abre mão de alguns princípios, eu vou te falar que a comunhão é um princípio fundamental para que nós possamos crescer e avançar. Quando você abre mão disso, você abre mão de crescer no Senhor, né? Então veja, e algumas pessoas elas se isolam, né? Tem pastores, por exemplo, que eles acham que a comunhão pode perder a unção. Uma vez eu vi um pastor dizendo que antes dele ministrar uma palavra, ele se isolava, ele não conversava com ninguém, que era para não perder a unção. Ele não queria ouvir nada de fora do mundo para não perder a unção. Esse é um grande equívoco, é um grande erro, porque Jesus, se você for ver a história de Jesus, Jesus é um cara de comunhão, ele era um cara festeiro. Ele era um cara que ele estava andando com todo mundo. Você não vê Jesus vivendo isolado? Fala, irmãos, hoje, amanhã eu vou fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, então ninguém conversa comigo. Depois que eu multiplicar os pães e os peixes, aí eu estou aberto para conversar. Você não vê Jesus fazendo isso. Mas tem homens que fazem isso. Esse é um grande equívoco. Porque Deus é um Deus de comunhão. Fala, Deus é um Deus de comunhão. E é um Deus de comunhão só com os legais? Lógico que não. Lógico que não. Muito pelo contrário. Eu fico vendo os jovens, né? É um mistério às vezes. Deixa eu já aproveitar, os jovens estão vindo aqui à noite. Porque às vezes chega alguém que tem dificuldade de relacionamento. Aí ele fica isolado. Aí fica todos os jovens lá, legal, mascando chiclete de boca aberta e não sei o que e tal. E o outro está isolado lá. Quando na verdade o nosso papel é o quê? Ter comunhão com aquele que tem dificuldade. Falar, vem para cá. Isso é ser corpo, isso é ser igreja. Quantos estão compreendendo? Amém. Então veja, não abra mão, né? Então veja, pastor, mas tem uns irmãos que me tiram do sério. Tem uns irmãos que assim, eu já não estou mais nem conversando para não pecar. Já ouviu isso? Tem uns irmãos que falam isso. Pastor, eu não quero nem conversar que é para não pecar. Deixa eu te falar, filho. Essa comunhão não é para você pecar, é só para mostrar o que está dentro de você e precisa ser transformado. O irmão só está sendo
o instrumento para você olhar e falar, eu preciso ser transformado, eu preciso amar mais. Só isso. É uma bênção de Deus. Amém? Então veja, quando você entende, né, um dos maiores mandamentos que tem é o quê? Amar uns aos outros. Uns aos outros. O que significa? Não é amar só os legais. É você amar justamente, muitas vezes, aquele que tem uma certa dificuldade. Tem uma certa dificuldade. Então, vou expor aqui a minha própria vida. Lá atrás eu tinha extrema dificuldade de me relacionar com algumas pessoas. Por que eu tinha dificuldade? Porque eu não as amava. Essa era a verdade. Eu falei, chato demais, não quero andar. Não quero andar. Agora, quando você começa a mergulhar na palavra de Deus, e você percebe que Deus não colocou uma fita métrica quando Ele te escolheu, porque talvez se Ele colocasse uma fita métrica, como muitas vezes nós colocamos, talvez nós estaríamos fora. Mas Deus nos amou, apesar dos nossos delitos, apesar dos nossos pecados, Ele nos escolheu, nos separou. E isso daí eu falo, uau, eu não merecia. É verdade, eu não merecia de fato. Mas Ele decidiu me amar. E aí eu comecei a estudar a palavra de Deus e falei, eu preciso amar aqueles que eu não amo. Não segundo o meu amor, mas segundo o amor de Cristo. Segundo o amor dEle. E isso é algo tão poderoso, irmãos. Então veja, sabe que lá na igreja primitiva, projeta para mim Atos 2:42. Olha o que diz o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, eles perseveravam. Fala assim, perseveravam. O que é perseverar? É não abrir mão. É saber que aquilo que é importante, eu não abro mão. Então eles perseveravam no partir do pão, na comunhão, nas orações. Eles estavam juntos. Só com os legais, não. Porque às vezes perseverar, com aqueles que são legais, você não precisa perseverar. Mas com aqueles que você precisa crescer em comunhão, esse você precisa ir atrás muitas vezes. Aquele que tem uma certa dificuldade, você que é mais maduro, você precisa ir atrás. Quantos estão compreendendo? É importante você compreender essas verdades. Amém? Então veja. Então por que viver em comunhão? Deixa eu te dar aqui alguns motivos para que você possa viver em comunhão. Você precisa ter a ciência da importância de viver em comunhão. Hoje eu estou falando aqui, está parecendo uma aula dos nossos cursos, na verdade. Não é bem uma palavra, mas é mais um princípio do qual você não pode abrir mão. E até que se torne um estilo de vida. Até que se torne um estilo de vida. Então deixa eu te dar aqui alguns motivos. Primeiro motivo, você é parte da família de Deus. Fala para a pessoa do céu, você é parte da família de Deus. Projeta para mim Gálatas, capítulo 6, verso 10. Olha o que diz. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então aqui, o apóstolo Paulo está falando, olha, você precisa fazer bem a todos, mas principalmente aqueles que são próximos, os seus da fé. Projeta para mim Efésios 2:19. Deixa eu dar mais uma base aqui para saber que você, de fato, tem uma família de Deus. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois famílias de Deus. Ou seja, você faz parte da família de Deus. Você foi enxertado, você agora faz parte da família de Deus. Você é família de Deus. Então veja, a questão, quando fala que é família de Deus, sabe, todos nós, se você não for filho único, você vai ter um irmão de sangue. E o fato dele ser seu irmão de sangue não é simplesmente porque vocês moram debaixo do mesmo teto. Não é o fato de vocês morarem na mesma casa que faz que vocês sejam irmãos. É porque existe uma carga espiritual. Existe ali, na verdade,
algo que une vocês. Amém? Que tem a ver com uma genética, uma carga genética, que diz que vocês são irmãos de sangue. Agora, quando nós lemos aqui na palavra de Deus, e diz que nós somos família de Deus, eu quero te dizer também que existe uma carga genética espiritual, onde diz que nós somos irmãos, que nós somos família, que nós somos igreja. E você precisa ter essa revelação, da importância de você ter comunhão. Você foi inserido, né, nessa grande incubadora, né, onde nós estamos passando por um processo de transformação. E uma das formas de nós crescermos é através da comunhão. É através da comunhão. Sabe, uma das analogias que eu acho assim, mais perfeita, né? E o dia que eu tive essa revelação, tudo fez sentido. Porque muitas vezes, enquanto nós vivemos com os olhos tão somente nesse mundo, parece que nós vivemos só em função de nós mesmos, das coisas terrenas, das coisas que estão aqui. Agora veja, quando você pega uma mulher gestante, e você sabe que o ciclo completo da formação, né, de um bebê são 40 semanas. Eu descobri isso quando eu fui ao médico. Para mim era 9 meses. Mas são 40 semanas. Isso fala de um ciclo completo, né? E olha só que interessante, eu te pergunto, quando aquela criança é fecundada, ela foi feita para viver no útero da mãe, sim ou não? Não, ela não foi feita para viver no útero da mãe. Aquele processo de gestação é só um processo para que ela seja formada, para que ela cresça, para que ela avance. Por quê? Na verdade, ela foi formada, está sendo formada para viver fora do ventre, fora do útero. Assim é a nossa vida cristã. Quando você tem revelação de que nós somos família de Deus e vamos viver toda a eternidade com Cristo, você vai entender que esse tempo presente que nós estamos é só o tempo de formação, onde Cristo está sendo formado em nós, para nós vivermos toda a eternidade. Então nós nos fomos feitos para viver esse tempo presente, é só um tempo de formação. E às vezes o que vai fazer com que nós sejamos transformados de glória em glória, uma das coisas é a comunhão. É viver em unidade, com o mesmo pensar, com o mesmo falar. Isso é algo extremamente poderoso. Amém, queridos? Então veja, segundo aspecto, ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Sabe, aqueles que andam de uma forma isolada, não estou dizendo que eles não vão crescer, eles vão crescer, mas eles vão parar. Você pode ler a palavra de Deus sozinho, mas quando você pega alguém experimentado, que já caminhou e tem uma revelação a respeito da palavra de Deus, você consegue discernir e coisas que alguém que acabou de se converter não consegue. E é tão importante você conhecer a palavra de Deus, irmãos, é tão importante você conhecer a palavra de Deus, porque a internet está cheia de groselha. Está cheia de groselha. E se você não conhece a palavra de Deus, você é tomado por qualquer vento de doutrina. Nos últimos tempos, a palavra de Deus que vão surgir vários falsos profetas. Hoje mesmo eu ouvi uma bobagem, irmão. Acho que foi a primeira vez que eu falei, não vou me calar, eu fiz um comentário. Falei, deixa eu ver como a gente faz o comentário aqui, que eu sou ruim desse negócio de internet. Eu peguei o celular, eu fui ver não sei o que, as fotinhas, apareceu aquele, como chama, Manuela? Aqueles videozinhos que vai aparecendo? Reels. Falei errado? E aí o que acontece? Sempre aparece alguma coisa de crente, mas hoje assim, foi demais a bobagem. Eu falei, eu vou ter que me manifestar aqui, vou ter que falar, porque não é possível que alguém ouça aquilo e tome aquilo como verdade. Não tem como. Mas muitas pessoas estão vendo aquilo, tomando como verdade. Eu vou mandar depois no grupo da igreja. Porque não é possível você ouvir aquilo e achar que aquilo é uma verdade.
E um pastor num podcast falando e outro concordando, está na palavra, não está. Não está. Não está. Fiquei nervoso. Era comunhão na internet forjando Cristo em mim. Mas veja, está cheio de gente neutra, que precisa se posicionar. Os bereanos checavam a palavra e confrontavam. Eu vou postar no grupo, maior bobagem que o cara fala no podcast. Deixa eu ver onde eu estava, que depois eu me perco. Senão agora eu não vou conseguir continuar se eu não falar. Olha a bobagem que o cara fala. Ele estava dizendo o seguinte, um pastor dizendo no podcast, que o dízimo, da mesma forma que o dízimo te leva para o céu, se você não dizimar, ele te leva para o inferno. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo. Aí o cara, como assim? O cara pergunta. Olha aqui que o falso profeta, porque não é possível. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, porque o dízimo, se você não dizima, ele te condena. Ele estava dizendo o seguinte, que você iria cair na condenação dos avarentos. E se você for avarento, você está condenado. Da onde ele tirou isso? Não, me fala. Na hora que eu vi aquilo lá, eu falei, ele não sabe o que é salvação e o que é reino de Deus, porque são coisas distintas. Quando o apóstolo Paulo está falando a respeito ele está falando que os avarentos não herdarão o reino, é completamente distinto. Mas alguém olha aquilo lá e fica debaixo de condenação. Então, o fato de você não ser um dizimista, deixa eu te confortar, você está salvo, filho. Porque a salvação é de graça, é um dom gratuito. É de graça. Quantos estão compreendendo? Amém. Mas quando você ouve alguma coisa na internet, por não conhecer a palavra, por isso que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que eu insisto que os irmãos têm que ler a palavra, precisa conhecer, para quando alguém falar alguma bobagem, você não ser levado por qualquer vento de doutrina. Amém? Fecha parênteses. Eu contei aqui, depois eu mando o link para os irmãos lá. E você procura que eu comentei lá. Não é possível. E aí, o pior é que o cara pega e fala assim, o pastor está certo, está na palavra. Que palavra? Oh Deus. Mas deixa eu dar mais um motivo aqui. Eu estava falando que ninguém cresce sozinho. Por que ninguém cresce sozinho? Então, vou dar um exemplo aqui. Tem coisas que os meus filhos, eles podem até crescer de uma forma sozinha. Mas tem coisas que eu, como pai, eu vou exortar. Por que eu vou exortar? Porque eu vou estar vendo que vai estar pegando um caminho errado. Quantos estão compreendendo? Pastor, você exorta seus filhos? Não, eu disciplino meus filhos. Por quê? A palavra de Deus diz que o pai que ama, disciplina os filhos. E o meu papel é amar. Mas vai ter alguns momentos que vai ser exortar, falar, filho, está pegando o caminho errado. Não é assim, é assado. Assim é a vida da igreja também. E veja, desconfie de alguém que ande sozinho. Se você conhece o líder que fala, não, eu ando sozinho, tem alguma coisa errada. Eu sempre falo que antes de eu ser pastor, eu sou ovelha, eu tenho o meu pastor, eu tenho a minha célula. Eu, quando eu tenho uma dificuldade, eu não fico tentando resolver sozinho. Eu aprendi lá atrás, que eu preciso compartilhar, e às vezes o meu pastor ele tem uma visão que eu não tenho. E eu falo, como que eu não pensei nisso antes? E aí eu aprendo com ele, diante das dificuldades, e dessa forma nós vamos crescendo. Mas quando você decide andar sozinho, tem alguma coisa errada. Por quê? Quando você se isola do corpo, deixa de crescer. Todo membro que se aparta do corpo, deixa de crescer. O corpo continua crescendo, mas aqueles que se apartam, eles param. Eu já mesmo dei esse exemplo. Se você pegar um bebezinho pequeno, e por algum motivo ele corta o dedo e o dedo cai. Eu te pergunto, o dedo saiu fora do corpo. Esse dedo que saiu fora do corpo, ele vai crescer, sim ou não? Não vai. Mas o corpo do bebê vai continuar crescendo? Vai.
Por isso que é importante você estar conectado ao corpo. Por isso que é importante, porque o corpo, a comunhão, é que nos alimenta e faz com que nós cresçamos de fato. Amém? Terceiro aspecto, a comunhão é proteção espiritual. O que é proteção espiritual? Sabe, o fato de você estar inserido no corpo, isso te protege. O fato de você estar conectado ao corpo, à igreja, à célula, isso te guarda. O fato, muitas vezes, de você estar abrindo a sua casa, inserido dentro de uma aliança, isso te protege. Sabe que uma brasinha, você pega lá, o que é um fogo? Quantos churrasqueiros de plantão nós temos aqui? Aleluia, muitos churrasqueiros, olha aí. Mas quando você pega uma brasa, um fogo bem feito, o que tem aquele fogo? É um monte de brasinha que quando eles estão juntos, formam o fogo. O que é isso? Isso é a comunhão da igreja. Mas, quando você pega, se você pegar uma dessas brasinhas, apartar da comunhão desse fogo, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a se apagar. Antes de se apagar, ela vai começar a fazer fumaça. Então você pode perceber que muitas vezes ninguém se aparta do corpo assim do dia para a noite. Antes ela dá alguns sinais, começa a fazer fumaça, começa a criticar, algumas coisas que tocavam antes não tocam mais. Sabe, eu gosto muito de ver novo convertido. Por quê? O novo convertido, hoje a gente está com uma certa dificuldade no louvor. Falar, pastor, você não é novo convertido. Talvez seja isso. Mas nós estávamos com uma certa dificuldade no louvor, né? O som estava desajustado, não estava encaixando as questões e tudo mais. Mas veja, por que eu gosto do novo convertido? O novo convertido, ele não está nem aí se o som está tocando, se não está tocando. Ele chega no final e fala, pastor, que louvor que foi hoje, hein? O céu desceu. Não, presta atenção. Presta atenção. É exatamente isso que acontece. O novo convertido, ele está deslumbrado, ele quer ter comunhão com tudo e com todos. Ele não está preocupado se desafinou, se não desafinou, se o instrumento estava dentro, se estava fora, se estava acima do tom, abaixo do tom. Para ele o céu desceu. Para ele fala, nossa, que palavra. Fala, nossa, foi ruim demais hoje. Fala, pastor, que palavra abençoada. Mas para ele o que acontece? Ele quer tudo. Agora, quando você vai se apartando, aí você começa a fazer fumaça. Pastor, tem que fazer alguma coisa, né? Eu fico pensando, você não quer me ajudar, não? Mas veja, por que eu estou dizendo isso daí? Porque quando você está conectado, irmãos, isso é algo tão poderoso. Isso é algo tão poderoso. Né? Eu estava lá atrás e falei, irmãos, vamos ter compaixão, ajuda a adorar aí. Abre a boca aí, vamos ser o próximo instrumento. Quantos estão compreendendo? Então veja, quando você anda em comunhão, isso é proteção para nós. Jesus mandou ir de 2 em 2. Por que ele mandou de 2 em 2? Para um guardar a vida do outro. Para um proteger a vida do outro. Veja que tremenda sabedoria. Projeta para mim Eclesiastes 4, verso 9. É um texto bem conhecido, muitos pastores usam em casamento. Mas olha o que diz: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Sabe, queridos, Jesus ele sempre enviou de 2 em 2, porque se um cai, outro levanta. E o poder da comunhão é esse. Vamos ser sinceros. Todas as vezes você estava animado para vir para o culto? Isso é um fato, sim ou não? Lógico que não. Tem dia que você está desanimado. Tem dia que você está desmotivado. Mas é justamente isso. Né? Quantas vezes já aconteceu, eu lembro uma vez, eu não quero ir hoje. Mas por que você não vai? Eu vou todo domingo. Eu falei, não, mas você vai, velho.
Eu ia contar uma história aqui, mas depois minha filha ficar falando que eu já contei, eu fico em crise. Mas eu vou contar, mesmo assim. Depois ela vai falar. Mas disse que, certa vez, que um homem chegou para a mãe, falou assim: mãe, hoje eu não vou para o culto, não. Aí a mãe falou: não, meu filho, você vai para o culto sim. Nós não abrimos mão do culto, nós vamos para o culto sim. Ah, mãe, eu estou muito cansado hoje, eu vou todo domingo, eu nunca falto. Deixa eu ficar em casa hoje. Aí a mãe falou: de jeito nenhum, pode se trocar que nós vamos para o culto agora. Ah, mãe, mas eu quero ficar. Começou a insistir, me dá um bom motivo. Então falou: filho, eu vou te dar logo 2 motivos. O primeiro é que você já tem 40 anos. E o segundo é que você é o pastor da igreja. Então, esse é um bom motivo, né? Mas veja, é importante você ter alguém que te inspire também, às vezes, quando você está desmotivado. É importante você ter alguém que fala: filho, Deus vai fazer, vai te inspirar, vai te motivar, você vai conseguir, não é você, mas o Senhor vai fazer. Você precisa disso. Você precisa ter alguém que, nos momentos que você tiver de crise, e certamente nós teremos crise, pastor, vira essa boca para lá. É a palavra de Deus que diz. Jesus disse o quê? Que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós precisamos ter o quê? Bom ânimo. O que é bom ânimo? Vai ter dia que nós não vamos estar animados, mas quando você está inserido no corpo, te dá um ânimo. Quantas vezes eu estava meio desanimado, minha esposa chegava: não, o Senhor vai fazer, me animava, e vice-versa. Por isso que não dá para você andar sozinho. Quantas vezes eu chego para o meu pastor e falo: pastor, eu não sei o que vai ser. Ele fala: não, vai dar certo, o Senhor é contigo, homem valente. Eu já saí inspirado. Quantos estão compreendendo? Então, isso é proteção para nós. Mas uma das coisas também que é extremamente poderosa é que a comunhão, ela traz presença. Fala assim: presença. Irmãos, comunhão traz presença. Esses dias falaram: pastor, nós fomos multiplicar o culto, e você viu como estava o nosso jejum de 40 horas, toda a igreja reunida, precisamos voltar. Eu falei: não precisamos voltar não, filho, nós só precisamos fazer crescer os 2 cultos para fique como os de 40 horas. Quantos estão compreendendo? Mas por quê? Na verdade, irmãos, é o seguinte: quando você separa um tempo, o que é separar um tempo? É você, de fato, quando é um jejum de 40 horas, você separa, você fala: não, eu vou aqui nessas 40 horas, eu vou ler, eu vou meditar, eu vou orar, eu vou me consagrar. Você separou um tempo. Quando você separa um tempo e você está em comunhão com o corpo, algo acontece. Porque veja, todos nós temos uma unção, amém? Mas quando junta essas unções, há uma sinergia. Eu tenho um tipo de unção, o Mateus tem outro tipo de unção, a Nicole tem outro, a Manuela é outro, o pastor Paulo tem outro, mas quando se junta essa unção, é liberada uma presença diferente. Diferente. Isso não quer dizer que você não tem que ter o seu tempo de solitude. Jesus mesmo falou: olha, entra no seu quarto, tenha o tempo de solitude, faça a sua oração, mas quando você une a comunhão e junta essa mistura de unções, queridos, coisas sobrenaturais acontecem. Onde 2 ou 3 estiver, muda o ambiente, muda a atmosfera. Quando você vai para uma célula, você sabe que você pode ir para uma célula de uma forma natural e ser só mais uma. E fala: nossa, quem que vai levar o biscoito hoje? Que jovem adora levar biscoito. Brincando aqui com os jovens. Mas quando você vai com o coração, fala: nossa, hoje nós vamos experimentar de uma presença. Irmão, se todos vai com esse mesmo coração, algo acontece. O ambiente muda. Quando você percebe o ambiente, você experimenta coisas completamente diferentes. Amém? Aleluia. Então, Jesus mesmo disse, onde 2 ou 3 estiver, o que está dizendo? Olha, quando essa somatória dessas unções, a presença, a favor liberado. Quantos querem presença do Senhor? Amém. Aleluia. Mas uma das coisas poderosíssimas, né, que, sem sombra de dúvida, o poder é liberado na comunhão. Projeta para mim Mateus 18, 19.
Olha o que diz esse versículo. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós, quantos? Dois. Se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, existe uma questão de concordância, de coração. Existe algo sobrenatural, existe algo que é liberado, um poder, quando há essa concordância. Concordar a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-eis-a concedida por meu Pai que estás nos céus. Então veja, quando há uma concordância, ou seja, quando há uma unidade, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, no mesmo falar, é liberado o quê? Favor de Deus, é liberado poder de Deus. Isso é algo assim que, se você não experimentou ainda, você precisa experimentar. Nós vamos começar os nossos cursos de casais. Uma das matérias que é abordada, dentre as demais, nós separamos um tema exclusivo só para falar a respeito de concordância, daquilo que é acordado. Existe um princípio sobrenatural quando você entra em concordância. E aqui a palavra de Deus é a respeito de qualquer coisa. Sabe, algumas decisões mais pontuais, eu sempre compartilho com a minha esposa, porque nós precisamos estar em concordância. Porque se o barco afundar, nós estávamos concordando que haveria um risco. Quantos estão compreendendo? E aí você evita aquela história, eu te disse. Eu te avisei. Né? Então, quando você descobre se há concordância, o que acontece? O barco não afunda. Pode até começar a entrar água, mas de alguma forma sobrenatural, eis que tudo se faz novo. Então veja, queridos, né, existe sim um poder liberado na comunhão quando há essa concordância. Né, quando há essa concordância. Sabe, você precisa estar alinhado com o seu cônjuge, você precisa estar alinhado com a sua igreja, você precisa estar alinhado com essa célula, com o seu líder. Sabe? Por que isso, pastor? Porque existe um poder liberado, existe algo sobrenatural que acontece, existe algo que não tem muito que explicar, mas sim experimentar. Amém? E a comunhão manifesta também o amor de Deus. Fala assim, o amor de Deus. Sabe, uma das orações mais fantásticas está lá em João 17, a partir do verso 21. Vamos ler do 21 ao 23. Olha o que diz. Volto para o 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Fala assim, sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja, aqui está falando a respeito de sermos um com o Senhor. Sabe, o objetivo é que nós sejamos um com o Senhor. Agora, como é que eu me torno um com o Senhor? É quando eu amo o próximo, como a ti mesmo. É quando o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Dando a própria vida. Ou seja, alguém que luta, alguém que se posiciona. Mas hoje que nós vemos no mundo que cada vez mais o diabo tem isolado pessoas, inclusive dentro de casamento, você vê que hoje em dia muitos homens abrem mão assim, do nada. Não dão a própria vida pelo casamento. Quantos estão compreendendo? Então veja, sabe, quando expressa o amor, né, essa comunhão, dessa unidade, o poder é liberado. Quando você começa a amar uns aos outros, irmãos, existe um poder liberado. De um só falar, de se tornar um só. Sabe, eu tive uma experiência, queridos. Eu acho que alguns já conhecem essa experiência que eu tive, que foi na minha primeira célula. E o que acontece? Éramos todos solteiros, jovens, e
E o anfitrião, por algum motivo, na época o pastor Wilson, falou, olha, vai andar com o Sérgio lá, abre a casa lá, e ele veio andar comigo. Mas nós não tínhamos afinidade, não tínhamos o coração um do outro. E os irmãos lembram a história que eu falei? Que ele chegou uma hora, a gente foi caminhar junto na célula, tínhamos ali um grupo de pessoas e todos começaram a ir embora, porque eu achava que eu era bom demais. Eu falei, o dia que eu liderar a célula vai ter uma explosão. De fato houve essa explosão, cada um foi para um lado. Cada um foi para um lado. E aí, quem que sobrou? Eu e o anfitrião. E eu cansei de fazer célula sozinha. Por quê? O anfitrião trabalhava no banco, ele ficava até mais tarde, ele me deixava para fora da célula, eu ligava para ele, ó, já são 8h15, estou chegando, 8h30, estou chegando. Ele chegava quase 9 horas, ele chegava de terno e gravata, e aí ele falava, vai orando aí que eu vou me trocar. Aí daqui a pouco ele passava com o balde e a vassoura, falava, brother, vou lavar o banheiro, vai que chega um visitante. Já era 9 horas, não ia chegar ninguém. E eu perseverei. A Paula queria fechar, a Paula me liderava nessa época. E o pastor falou assim, não, deixa o Sérgio chorar lá. Mas olha só que coisa interessante. Nós estamos falando aqui do poder da comunhão. Quando que algo aconteceu? Eu tinha muita fome e sede, já falei isso para os irmãos, que eu não faltava em nenhum evento, em nenhuma conferência. E na época eu ouvi dizer que estava tendo um avivamento lá na Argentina, na igreja Rei de Heredes, do Cláudio Freidson. E eu fiquei sabendo que ia ter uma conferência para lá, o pastor Wilson ia, eu já tinha interesse na Paula, fiquei sabendo que ela ia e facilitou ir, para ter comunhão. Então veja, e eu queria amar o irmão, que me deixava para fora. Lembra que eu falei amar o próximo com a ti mesmo? E eu insisti, irmãos, eu estava orando para Deus me dar o coração dele. E eu falei, Deus, por que ele me resiste tanto? E até hoje, pessoas que me resistem, eu oro. Porque eu sei do poder da oração e eu sei do poder da comunhão. E aí eu convidei ele para ir para a Argentina. E nós fomos para a Argentina. Viajamos juntos e tudo mais. E Deus fez algo, tanto na minha vida quanto na vida dele. E quando nós voltamos, irmãos, não tinha visitante na nossa célula. Não tinha. Ninguém queria andar com a gente. Mas olha só que coisa interessante. Lembra aquela questão de se tornar um? O poder que há? Sabe, quando nós voltamos da Argentina, Deus fez algo. Lá ele me pediu perdão e tudo mais e tal, e a gente se alinhou, e zeramos o odômetro, e daqui para frente, a primeira célula quando nós voltamos, ele comprou um monte de CD em espanhol. E aí ele falou assim, olha, podemos fazer o louvor. Ele estava na célula para fazer o louvor, ele pediu para fazer o louvor, irmão. Eu já falei, nossa, é um avivamento, porque ele não vai lavar o banheiro. Falei, Deus já fez muita coisa. E aí, ele pegou e falou assim, olha, podemos adorar? Eu comprei o CD lá, do louvor de lá, alabança, adoração, ó, espanhol. E aí eu falei, pode colocar então, vamos começar. E nós começamos a colocar um louvor. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava tão feliz, né, eu falei, Deus está fazendo alguma coisa, porque eu não imaginava que nós estaríamos ainda que 2 naquela célula, mas em unidade. E eu lembro que eu comecei a adorar o Senhor, e nós estávamos pulando, no primeiro louvor, assim, daquela, de celebração, e a gente estava lá no louvor em espanhol, irmãos, de repente, a porta abriu. Ele morava numa casa antiga, tinha garagem na frente, a gente deixava a porta sempre aberta, a porta abriu. Chegaram 2 pessoas e falaram assim, é aqui que é a célula? Eu lembro que eu olhei para ele olhou para mim, e nós falamos, é aqui que é a célula. Irmãos, por conta de uma conexão, de uma unidade, do mesmo coração, do mesmo pensamento, do mesmo propósito, mesmo sonho. Deus fez coisas de uma forma tão rápida, que eu nem imaginava que fosse acontecer daquela maneira. Porque naquele dia chegaram 2 pessoas, na próxima cela chegaram mais umas 6 pessoas, e começaram a chegar depois de 2 meses.
Nós tínhamos mais de 40 pessoas na célula. Como foi isso? Eu não sei. Mas eu sei que eu tive uma experiência do poder de estar acordado com o mesmo coração, com o mesmo propósito, sonhando junto. Isso vale, queridos. Isso não é só para a igreja. Isso é um princípio bíblico que vale para o seu casamento, que vale para o seu trabalho, porque isso se fala de estilo de vida. É você investir no outro sem esperar nada em troca. Pastor, mas estão falando mal de mim. Glória a Deus. Falaram mal de Jesus também, e nem por isso ele parou, nem por isso ele desanimou, nem por isso ele falou: eu não quero mais ir para a cruz. Sabe, queridos, isso é só um sinal de que você está sendo forjado em Cristo. Sabe, por fim, nós somos um só corpo, somos membros dos outros. Projeta para mim 1 Pedro 4:10. Olha o que diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Sabe, queridos, acredite, Deus já te deu dom. Pastor, eu não tenho nenhum dom. Já ouvi isso. Olha, se você acha que você não tem nenhum dom, isso quer dizer que você não fez os nossos cursos de maturidade, porque lá você vai entender que, usando a parábola dos talentos, todos receberam pelo menos um talento. Talvez você ache que você não tem um dom, porque talvez você tenha enterrado, mas eu quero te dizer que, com certeza, o Senhor, Ele quer te usar de uma forma sobrenatural, por onde você andar. Porque ser cristão é ser o pequeno Cristo. Nós somos um tipo de Cristo. Por onde você andar, você não pode ter uma postura dentro da igreja e uma postura fora. A mesma comunhão que você tem no corpo, você precisa ter lá no seu trabalho. A mesma forma, o mesmo falar. Sabe que as pessoas, quando viam os discípulos, eles olhavam para os discípulos e falavam o quê? Esses estiveram com Jesus. Como que as pessoas sabiam, olhavam e falavam: esses estiveram com Jesus? Porque eles tinham um estilo de vida, de comunhão, tudo em comum, servindo uns aos outros. Sabe que no grego, a palavra comunhão é koinonia, que significa o quê? Vida compartilhada. Sabe, essa é a vida da igreja. É quando nós compartilhamos do mesmo sonho, do mesmo propósito. Até quando? Até o Senhor Jesus voltar ou nós partimos. Isso é comunhão, isso é igreja, isso é vida. Isso fala de estilo de vida. É quando você não precisa nem abrir a sua boca, mas as pessoas falam: tem algo diferente na postura, na conduta, no falar. Já reparou? Sabe, quando você tem essa experiência, irmãos, as pessoas percebem. O seu estilo de comunhão com a vida da igreja, ela transforma não somente a sua vida, mas ela transforma o ambiente. Eu me lembro que, antes da minha conversão, eu era vendedor e eu trabalhava num escritório de vendas. Eu era o mais novo, só tinha os caras. Se eu estava na quinta, eles estavam na terceira. Mas olha só que interessante, eu me envolvia, eu era mais um deles. Mas eu tive uma experiência com o Senhor. E a comunhão, da qual fui colocada na incubadora chamada igreja, sem perceber, o Espírito Santo foi transformando. É assim que Ele vai fazendo.
Porque enquanto você tenta transformar por você mesmo, você não consegue. Todas as vezes que você falou, eu vou parar de fumar, eu vou parar de pecar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a história é a mesma. Porque não existe poder no homem para transformar a vida do homem, ainda que seja a sua própria vida. Mas quando você simplesmente descansa nessa incubadora, o próprio Espírito Santo vai te transformando. A própria comunhão com os santos vai te santificando, sem forçar. E essa é a graça de Jesus. Ele vai te transformando, vai me transformando de glória em glória, sem você perceber. Mas de repente, as pessoas olham ao redor e falam, tem algo diferente. E eu me lembro que, certa vez, eu estava chegando na sala dos vendedores, éramos em 8 ou 7, não me recordo agora, e eu lembro que quando eu subi, naquela época, alguém estava vendo algum vídeo pornográfico, e quando eu entrei na sala, um deles falou assim, vamos desligar que o Sérgio chegou. Aí outro falou, é verdade, o pastor chegou, eles estavam profetizando e nem sabiam. Nem tinha clareza do meu chamado. Mas o que aconteceu? Eu comecei a andar em comunhão com o corpo da igreja. E sem perceber, eu fui sendo transformado. Quando que eu percebi? O dia que eu entrei, falaram, vamos parar de ver o vídeo que o Sérgio chegou. Irmãos, eu fiquei tão feliz aquele dia. Eu lembro que eu fui para minha casa e comecei a agradecer. Eu falei, Deus, obrigado. Eu entendi que o Senhor tem me separado. E o Senhor tem me transformado. Não é através de fórceps, não é forçado. Eu nem tinha percebido. Mas a comunhão de andar com os santos, eu já tinha mudado a minha forma de falar, a minha forma de me portar. Continuava o mesmo Sérgio, no sentido de gostar de brincar, de ser transparente, mas algo havia acontecido, que é o quê? A comunhão, ela muda o ambiente. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, eu não sei como que você tem se portado, mas uma coisa é fato, muitas vezes nós negligenciamos a comunhão, porque nós separamos, esse grupo eu ando, esse grupo eu não ando. Mas quando você entende que nós somos um só corpo, um só propósito, algo acontece sobrenatural. Sabe, eu descobri isso lá atrás. Desde então, eu oro ao Senhor que, durante muito tempo, eu orei ao Senhor, Senhor, eu quero andar com os legais, com os bacanas, mas eu falo, Senhor, eu quero andar com aqueles que precisam de Jesus, porque eu preciso. Eu quero andar com aqueles que precisam ser transformados. Então me usa. O que é isso? Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Sabe, nós estamos aqui para apontar o que está certo e o que está errado. Nós estamos aqui para ter comunhão. E uma coisa mais interessante que as células que, durante todos esses anos que eu estou na igreja, as células que elas mais crescem, são as que vivem em comunhão. Que não é só no dia da célula, mas elas vivem em comunhão. Por que jovem cresce tanto? Porque a comunhão é direto. Os caras saíram do Holy Fest, foram o Habib's, eu falei, meu Deus, os caras não dormem. Mas foram ter comunhão. E aí, eu estava ouvindo hoje, pastor, nós chegamos lá e nós falamos lá e todo mundo parou para olhar. Eu fico pensando num jovem que estava lá. Eu falei, quem é esse grupo de pessoas? Quem são esses que em pleno carnaval eles não precisam beber, não precisam se drogar, mas estão cheios de uma alegria indizível, que é uma alegria que não é produzida por homem, é produzida pelo próprio Espírito Santo. Eles olham uma comunhão daquelas e falam, eu quero fazer parte, eu quero fazer parte. Eu lembro que uma das coisas que mais me atraiu, quando eu cheguei no contexto célula, era a comunhão.
Eu falei, como que tem um povo aqui alegre, que não bebe? Porque eu achava que crente era... Os caras não bebem, não fumam, não faz nada. Isso é chato demais. Mas quando eu cheguei na célula, eu vi um povo alegre. Eu falei, nossa, mas eles não precisam beber? Eles não precisam de um tipo de droga? Eu quero experimentar esse tipo de alegria também. Sabe, eu penso que eu me converti primeiro à comunhão. De estar no corpo. Para depois ter uma experiência. Quantos estão compreendendo? Sabe, é tão importante ter comunhão. Tão importante. É tão importante você não perder o contato com o corpo. Muitos casamentos, eles perdem a comunhão porque perdem o contato, literalmente, entre corpos. Sabe, isso é tão importante. Aleluia. Mas eu vi o horário, eu quero orar por você nessa noite. Amém? Sabe, eu queria que você tivesse um posicionamento hoje no seu coração. Às vezes você fala, pastor, isso já é meu estilo de vida, de comunhão, de viver e onde eu chego eu mudo o ambiente. Mas às vezes, sem perceber, você tem negligenciado essa questão da comunhão com os irmãos, de estar junto, de estar próximo. Sabe, o que de fato faz com que nós cresçamos é justamente estar próximos uns aos outros, amando uns aos outros, e investir naquele que muitas vezes você fala, mas não dá certo não, pastor. Eu sempre falo, dá, investe, porque investiram em mim lá atrás. Eu era improvável. E por conta que alguém decidiu ter comunhão comigo, hoje eu estou aqui. E quando eu falo de improvável, queridos, estou dizendo que eu era alguém desenganado dentro da igreja. Só se eu conversar com a minha esposa, ela pode te falar. Mas alguém que decidiu, olhou para mim com os olhos de Cristo. Pastora Sueli Machado, ela olhou e falou, esse menino está muito sozinho. Ele se isola, porque eu olhava e não queria me misturar, não era o tipo de gente que eu queria andar. Eu vou lá ter comunhão com ele. Isso fez toda a diferença. Então existe um poder na comunhão. E você não pode negligenciar isso. Porque todas as vezes que você negligenciar a comunhão, você está negligenciando o próprio Senhor. Sem perceber. Porque quando você se afasta de pessoas, involuntariamente você está se afastando do Senhor. Não é algo pensado, muitas vezes. Mas você se afastou do corpo, onde Cristo é a cabeça. Sabe, esses são os dias de você alinhar o seu coração. Sabe, eu creio que o Senhor nos deu essa palavra em meio ao carnaval, porque tem muitas pessoas tendo outro tipo de comunhão, que é perdição, que é prostituição, que é uma falsa sensação de prazer, mas que na verdade só abre um buraco interior. Mas existe sim uma comunhão dentro do corpo, que leva-nos a crescermos de uma forma sobrenatural, de termos experiências sobrenaturais. Irmãos, e quando você experimenta isso, queridos, uma das coisas que mais me dá prazer é ter comunhão com os irmãos, é ver o irmão chegando improvável, e a comunhão com o corpo vai transformando ele, sem ninguém falar e ditar regras daquilo que pode e daquilo que não pode. Porque veja, esse trabalhar é do próprio Espírito Santo de Deus. Do próprio Espírito Santo de Deus. Eu lembro que minha irmã se converteu numa igreja muitos anos atrás, e depois que ela se converteu, diziam para ela, Jesus é bom, maravilhoso, ele te ama. Depois que se converteu, eu falei, agora você não pode mais se maquiar, agora você não pode mais cortar o cabelo, agora não pode mais. Eu falei, eu não quero esse Jesus cheio de regras e condutas. Mas quando você conhece um Jesus que ele te amou, apesar dos seus delitos, dos seus pecados, ele decidiu morrer por você naquela cruz. Queridos, aí é diferente.
Quando você experimenta do amor de Deus, aí você fala, é isso que eu quero. Eu quero viver essa paixão. Para quanto? Para toda a eternidade. Eu quero estar em comunhão com o Senhor. Quantos estão compreendendo? Aleluia, glória a Deus. Fique de pé onde você está. Eu sempre faço um apelo, mas eu queria fazer um apelo diferente hoje. Eu queria que você juntasse de 2 em 2. Se você estiver com o seu cônjuge, né, ou estiver com a sua célula, mas não deixe ninguém só, né? Ore e fala assim, ó, eu quero ter comunhão com você, com Cristo. Ore uns pelos outros. Fale com o Senhor agora, fala, olha, eu quero crescer em comunhão, eu quero experimentar esse ambiente. Eu quero experimentar esse algo novo da parte do Senhor. Amém? Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós oramos, ó Deus, nessa noite, para que o Teu Espírito Santo de Deus possa mesmo falar ao nosso coração da importância de vivermos em comunhão uns com os outros, de nós sermos uma igreja bem ajustada, uma igreja, Senhor, que sonha os Teus sonhos, que vive, Senhor, as Tuas promessas nesses dias. Eu quero declarar que os sonhos do Senhor são mais elevados do que os nossos, que nesses dias o poder do Teu Espírito Santo, que convence da justiça, do pecado, possa mesmo nos constranger de tal maneira, Senhor, e nos levarmos, ó Deus, a uma medida maior, sobrenatural, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, vamos fazer uma oração em concordância. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, porque eu sei que o poder da comunhão com os santos libera poder, favor, propósito. Por isso, Deus, eu decido ter comunhão com os meus irmãos, amando uns aos outros. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que nesses dias, aonde eu colocar a planta dos meus pés, o ambiente vai mudar, e o Senhor vai me dar por herança. Aonde eu colocar as minhas mãos, haverá multiplicação, prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que a minha célula, nesses dias, vai experimentar de uma unidade perfeita, de uma comunhão perfeita, e nós vamos crescer como nunca antes, porque nós estamos debaixo de uma palavra, que é o ano da multiplicação. E o Senhor vai fazer coisas extraordinárias diante dos nossos olhos, e grandes serão os testemunhos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, se você tiver que ajustar o seu coração, às vezes com o seu cônjuge, com o seu líder, faça isso agora. Fala: olha, eu quero te pedir perdão, quero ajustar, nós vamos crescer, vamos avançar e vamos frutificar em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Os visitantes, me ajudem aqui, os visitantes, a equipe me ajuda. Nós temos um café rapidamente. Pode acender as luzes.